Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para a nossa aula de língua portuguesa, mais uma aula, tá bom? Vamos ver hoje a aula escola, tá certo? Aula escola. E nós vamos conhecer hoje os pronomes, tá certo? Vamos estudar aí pronomes um e pronomes 2, tá? Vamos estudar os dois conteúdos, né, na mesma aula, porque é o mesmo conteúdo. Aí no livro está dividido, mas, né, eu preferi, achei melhor nós fazermos o estudo, né, do todo. Então, olha só, no livro de vocês aí, na página 124, tá, vai estar pronomes 1. Vocês vão abrir o livro, vão acompanhar aí a explicação, tá certo? E também no livro de vocês, na página 142, está pronome 2, tá? Vocês também vão acompanhando aí, né? De acordo com o que eu for explicando aqui, tá certo? Então, nós vamos ver hoje os pronomes pessoais, né? Os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos, tá certo? Vamos ver esses pronomes hoje. E aí eu vou explicando para vocês cada um deles e mostrando exemplos, tá? Para vocês entenderem bem direitinho. Assistam esse vídeo quantas vezes precisar para entender o assunto, tá? E responder o estudo da língua e o exercício, tá bom? No caderno de gramática de vocês. Então, vamos começando aí, vamos vendo aí, acompanhem comigo aí, né? Que pronomes são aquelas palavras que substituem ou acompanham os nomes, né? Os substantivos, os nomes, tá? Então, olha aí, nós temos o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Então, vejam aí, pessoal, no slide aí, né? Onde diz que o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, tá bom? Como nesse exemplo aqui que eu coloquei. A menina viajou, né? Menina é meu sujeito e substantivo também. Então, eu troco a menina, que é o meu substantivo, né? Por ela viajou. Então, ela acaba aí sendo o pronome que eu fiz essa troca, certo? Então, o pronome substantivo, tá? Logo abaixo nós temos o pronome adjetivo, né? Que é o pronome que acompanha um substantivo, né? Acompanha, acrescentando-lhe alguma noção ou de posse, de localização, de quantidade, tá certo? Então, vejam só o exemplo. Algumas alunas vieram à aula, né? Alunas é o meu substantivo, então algumas está apenas acompanhando, né? Por quê? Eu estou usando aí, nesse sentido, está dando noção de quantidade indeterminada, né? Eu não sei quantas vieram, sei que vieram algumas, certo? Então, nós chamamos de pronome adjetivo, que está acompanhando, né, o substantivo. Olha só, pessoal, acompanhem comigo aqui, né, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que são responsáveis por identificar, né, detectar as pessoas envolvidas no discurso, tá? Em alguma situação comunicativa. Lembrando a vocês que nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tá bom? Tanto singular quanto plural. Então, acompanhe aqui comigo agora uma pequena demonstração das pessoas do discurso para vocês, né, estarem entendendo quando surgir primeiro do singular, segundo do plural, tá? Então, vejam aqui comigo. Olha só, nós temos aqui na nossa lousa, né, as pessoas do discurso. Então, nós temos aqui singular, né, e plural. Nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, primeira pessoa do singular é eu, né, ó, eu. Segunda do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Agora no plural. Primeiro do plural é nós. Segunda pessoa do plural é vós. E a terceira pessoa é eles ou elas, né? Essas são as pessoas do discurso, tá certo? Então, vamos agora ver aqui um exemplo, tá certo? Do pronome pessoal. Então, veja só, quando eu digo assim, ela veio para fora, né?
Esse ela aí está certamente, né, substituindo algum nome, né? Podia ser Maria, por exemplo, Maria saiu de casa, aí ela veio para fora. Então, esse ela está se referindo a Maria, tá? Então, é um pronome, né? E esse ela é a terceira pessoa do singular, tá bom? Terceira pessoa do singular, que é o pronome ela, tá bom? Então, nos pronomes, nós temos os pronomes pessoais, né? De tratamento, né? E temos pronomes pessoais também retos e oblíquos. Eu trouxe para vocês um exemplo, uma tabela, né? Mostrando quais são esses pronomes, né? Os pronomes pessoais, tá? Retos e oblíquos. Vamos prestar atenção aí na tabela junto comigo. Então, olha, veja que na primeira coluna nós temos o número, né? Que é singular e plural. Nós temos na segunda coluna as pessoas, que é a primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E nós temos aí os pronomes retos, que é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Esses são os pronomes retos. E nós temos também os pronomes oblíquos, né? Vejam aí que o eu, né? Ele pode ser colocado, né, de modo oblíquo, como me, mim e comigo. Esses três pronomes se referem a eu, tá? A primeira pessoa do singular. Os pronomes te, ti, contigo estão se referindo à segunda pessoa do singular, que é o pronome reto tu, né? Se, si, consigo, o, a e lhe estão correspondendo ao pronome ele ou ela, tá? Do caso reto. Nós temos aí no plural, né, os pronomes retos, nós, vós, eles ou elas. E aí os oblíquos que correspondem, nós é nos e conosco. O vós, aí é vós e convosco, tá? Se referem ao pronome reto, vós. E o se, si, consigo, as, os e lhes, né, estão correspondendo ao pronome oblíquo, pronome reto, né? Correspondendo ao pronome reto, eles ou elas. Então, vejam na tabelinha aí. Se vocês quiserem copiar essa tabela no caderno de vocês, fiquem à vontade. É bom que vocês vão memorizando, tá? Pronomes do caso reto, eu, tu, ele ou elas, nós, vós, eles ou elas. E pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Se, si, consigo, a, olhe. Nós, vós, conosco, convosco, se, si, consigo, as, os e lhes, tá? No plural. Então, esses são os pronomes pessoais retos e os oblíquos, tá bom? Ainda falando em pronomes pessoais, né? Nós temos os de tratamento, certo? Os pronomes pessoais de tratamento são aqueles que revelam um grau de formalidade, né, a respeito entre os interlocutores, as pessoas que estão na conversação, né? Então, nós usamos esse tratamento quando nós queremos usar uma certa formalidade com o que nós estamos falando. Por isso, há pronomes específicos para algumas autoridades, né? E pessoas que, pelo cargo que ocupam, né, ou pela função que desempenham na carreira profissional, tá? Devem ser tratadas formalmente. Vejamos o seguinte, nós não podemos falar com o juiz, né? Numa situação ali formal, numa audiência, por exemplo. De qualquer forma, nós temos que tratá-lo com o devido respeito, né? Por se tratar de um juiz, tá? Já, né, se nós formos amigos, tivermos uma certa intimidade com esse juiz, né? Fora da situação formal, né? Numa roda de amigos, ele pode ser lá o juiz e ser nosso amigo também. Então, nós devemos tratar as pessoas, né, de acordo com a situação, tá bom? Então, vamos ver aí alguns pronomes de tratamento, tá certo, gente? Então, vejam aí essa tabela, tá? Que é para uso cerimonioso ou oficial, né? De acordo com a situação, vai exigir, né, o que você vai utilizar. Então, vejam aí, nós temos os pronomes Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Reverendíssima, Vossa Eminência, Vossa Santidade e Vossa Senhoria,
tá? Então, esses pronomes são de tratamento, porque eles servem para nós nos referir, nos comunicar com a autoridade, né, em certas ocasiões formais ou oficiais, tá? Então, Vossa Excelência, nós falamos com os governamentais, autoridades governamentais. Autoridades, né? Os reitores é Vossa Magnificência. Príncipes e duques, Vossa Alteza. Reis e imperadores, Vossa Majestade. Sacerdotes, Vossa Reverendíssima. Cardeais, Vossa Eminência. Papa, Vossa Santidade. E a Vossa Senhoria são as demais pessoas que nós, né, também devemos um certo respeito. Aí um exemplo é vocês, né, nossos alunos, que nos chamam de senhores e senhoras, né? Tia, a senhora pode me passar o número de fulano? Né? Então, vocês sempre usam esse pronome de tratamento senhora, né, por questão de respeito. Não querem dizer que a pessoa seja uma pessoa de muita idade, não é uma pessoa velha, mas sim é questão de respeito e formalidade, tá certo? Então tá aí os pronomes de tratamento que vocês já utilizavam, né? E nem sabiam do que se tratava, tá certo, gente? Nós vamos ver agora os pronomes possessivos, tá certo? Que são aqueles que indicam a relação de posse de alguma coisa, né? As pessoas que estão discursando, que estão falando, tá bom? Então, nós temos pronomes possessivos que indicam a posse, que é meu, minha, seu, sua, dele, dela, tá certo? Então, vejam esse exemplo aí. Esse carro é dele. Vejam que dele aí está sublinhado, né? Está em destaque, porque é um pronome possessivo. Está dizendo de quem é o carro, indicando, né, quem é que tem posse daquele carro. O carro é dele. Então, dele é um pronome, né, possessivo. No segundo exemplo, nós temos aí, a casa laranja é minha, tá bom? Então, minha também está em destaque aí por ser um pronome possessivo. Está dizendo de quem é a casa, quem tem posse daquela casa, tá? A casa laranja é minha, então meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela. São pronomes possessivos por indicarem relação de posse, tá certo? Então, vamos agora ver um pouquinho, né, pronome 2, tá certo? Façam o estudo da língua, coloquem o título, pronome 2, né, agora na página 142, tá certo? Abram o livro de vocês aí na página 142 para acompanhar a explicação, tá? Então, nós vamos ver agora os pronomes demonstrativos, tá certo? Que são aqueles que indicam uma posição, né? Uma posição dos seres e objetos para demonstrar, né? Demonstrar o que nós estamos falando, do que nós estamos falando, sobre o que, tá certo? Então, esses pronomes servem para demonstrar onde está o objeto ou a coisa que eu estou falando em relação a mim, que estou falando, né? Então, se está perto, se está longe. Então, nós temos aí uma tabelinha, né? Onde tem, de um lado, os pronomes variáveis e do outro lado, os pronomes invariáveis. Por que são variáveis? Porque eles têm duas formas, uma forma para o feminino e uma forma para o masculino, tá certo? Já os invariáveis são aqueles que nós usamos a mesma forma para ambos os gêneros, tá certo, gente? Então, vejam aí, variáveis, né? O masculino nós temos estes, esses, aquele e aqueles. No feminino, esta, estas, essas, aquelas e aquela. Já os invariáveis, nós temos isto, isso e aquilo, né? Nós não dizemos aquilos, nós não dizemos issos, tá? É uma única forma para falar de ambos os seres, tá? Vamos aqui a um exemplo, né, com o pronome demonstrativo. Por exemplo, aquele carro é da diretora. Então, eu estou falando aquele carro, estou demonstrando onde está o carro, né? E dizendo que é da diretora, tá certo? Então, aquele é um pronome demonstrativo, que serve para demonstrar alguma coisa
em determinado espaço em relação a quem está falando, tá bom? Então, pessoal, vamos agora conhecer um pouquinho os pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso, ou seja, ele ou elas no singular e eles ou elas no plural, tá? Só se referem a essas duas pessoas, né? Que é a terceira pessoa do discurso, singular e plural. E elas substituem ou acompanham um substantivo, tá? Dando-lhe uma ideia de indefinição ou de imprecisão, né? Já que é indefinido, ele vai indefinir algo ou alguém, tá certo? Dando a gente uma ideia de incerteza, tá? Então, vejam esse exemplo aí que eu coloquei. Ninguém acredita nessa história. Esse pronome aí que está destacado, ninguém, é um pronome indefinido. E por quê? Porque eu não deixei certo, não deixei convicto quem é que não acredita nessa história. Então, eu disse ninguém, nem sei quem é, nem quantas pessoas não acreditam, tá? Por isso que ele é um pronome indefinido, porque deixa uma ideia de incerteza, de imprecisão, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma tabela, né, com alguns pronomes indefinidos. Nós temos os variáveis, tá certo? Que são aqueles que eles mudam de forma, né? Se for para o feminino, tem para o feminino, para o masculino, masculino singular e plural. Então vejam aí, né? Eles se referem a pessoas ou coisas. No singular nós temos masculino, né? Algum, nenhum, muito, pouco, tanto, todo e outro. Feminino, alguma, nenhuma, muita, pouca, tanta, toda e outra, né? Vejam que as formas mudam. Plural, alguns, algumas, nenhuns, poucos, muitos, tantas, poucas, muitas, todas, todos, outras e outros, tá certo? Então, esses são os pronomes indefinidos que vão dar a ideia de imprecisão, né, de incerteza, de indefinição, tá bom? Então, esses pronomes são simples, tá certo? Só basta vocês copiarem as tabelinhas aí e irem estudando por elas, que vocês vão pegar muito rápido, tá? Que é coisa simples, tá sempre acompanhando ou substituindo os nomes, tá certo? Então, um exemplo aí, quando eu digo assim, alguém, alguma coisa me furou. Alguma coisa me furou. Eu não disse o nome da coisa, porque eu não sei. Então, eu coloquei o pronome indefinido no lugar, né, para substituir o nome. Alguma coisa me furou. Então, eu não sei o que, né? Mas sei que alguma coisa me furou. Então, eu estou deixando aí uma indefinição em relação ao que tenha me furado, tá certo? Então, são pronomes indefinidos. E agora, por fim, os pronomes interrogativos, né? Que vão ser aqueles pronomes utilizados, né? Utilizados em frases interrogativos para interrogar, né? De maneira direta ou indireta, tá certo? Então, vejamos aí, né, os pronomes interrogativos. Nós temos os variáveis e também os invariáveis, tá certo, pessoal? Então, os interrogativos variáveis, né, nós temos qual, quais, quantos, quantas e quanta, né? Por quê? Porque eu tenho duas formas para o feminino e uma para o masculino, tá bom? Então, duas formas, uma para cada gênero. Qual, né? Quais para o plural, quantos para o masculino plural, quanto masculino singular, quantas, né? Um exemplo aí. Quanto custa a entrada? Estou perguntando quanto custa para entrar em algum ambiente, né, que é fechado. Outro. Quais colares você vai levar? Você vai levar quais colares? Então, eu estou aí fazendo uma pergunta, né, indefinindo
Aliás, usando o meu pronome interrogativo, tá bom? E os invariáveis são quem e que utiliza-se tanto para o feminino quanto para o masculino, tanto para o singular e para o plural. Então, vejam aí o exemplo. Quem estava com Mariana na festa, né? Quem estava com Mariana na festa? Eu posso me referir a um menino ou a uma menina, né? Ou a mais de uma menina ou mais de um menino. Então, usando esse mesmo pronome interrogativo, quem, tá? Por isso que ele é invariável. A forma dele não muda, né? Independente de que pronome eu estou me referindo, de que nome eu esteja, né, aí trocando, substituindo, tá bom? Então, esses são os nossos pronomes, tá certo, gente? Façam as atividades agora de vocês, né? Vocês têm atividades aí, tem o estudo da língua e tem também o exercício, tá certo? Da página 124 a 131 e também da página 142 a 146, que são os pronomes 2, tá bom? Então, beijos, até nossa próxima aula. Qualquer dúvida que está aqui, tá certo? Copiem as tabelas no caderno de vocês, no caderno de gramática, porque aí vocês estudam por elas, né? Para a prova que nós vamos fazer, né, nesse bimestre ainda, tá certo? Beijo, tchauzinho, até nossa próxima aula.